Olá, muito obrigado por todos. Mais um evento da Casa da Crítica. Obrigado por nos prestigiar desta vez. Hoje, com muita alegria, a gente vai receber a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, uma mulher de erudição destacada, feito ela vai nos contar daqui a pouco, e entre vários trabalhos, entre várias coisas dela, há um trabalho aí que eu vou afirmar com tranquilidade, civilizatório, tá? Que é a tradução de Plutarco, tá? O grande pensador, infelizmente que não ganha aí, não está no mainstream, não é tão lembrado pelo peso, pela qualidade. O quanto ilumina essa obra. E eu tive contato direto com as obras de Plutarco recentemente, inclusive por traduções feitas pela nossa convidada, tá? E me encantei com o que eu vi, tenho gosto de quero mais. E a gente vai responder uma pergunta: por que ler Plutarco? A gente não vai meramente dizer, Plutarco foi, fez, disse e falou. Ok, também, mas assim, por que a gente deve ler isso? Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui, iluminar. Tem que dar atenção para este homem, tá? Que não... Ele nasceu em 46 depois de Cristo, morreu em 120 depois de Cristo. Mas o que ele nos legou nos ilumina até hoje. Então, eu queria começar, vou pedir, por favor, professora Maria Aparecida, por favor, se apresenta, conta para nós quem você é. Eu já digo, você é do bem, vem de energias boas e distribui só coisa boa. Mas agora conta os detalhes, caríssimo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito ao professor Vicente Tolesano pelo honroso convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter um espaço para contar um pouco mais sobre Plutarco, sobre a minha trajetória e mostrar a todos, como colocou antes, né, a importância de ler Plutarco, ou seja, por que ler Plutarco. A minha trajetória, eu comecei a estudar estudos clássicos na faculdade, na iniciação científica, na Faculdade de História da Universidade de São Paulo. Depois eu fiz nesta iniciação científica, eu trabalhei com a mulher espartana. E quando eu fui pesquisar, eu tomei contato com Plutarco, porque eu descobri que ele era Lisandro, Agis e Cleómenes, né? Então ele tem essas biografias que dão conta do período arcaico, clássico e helenístico de Esparta. E então eu me afeiçoei, me apaixonei por essas biografias, né? O meu primeiro contato com o Plutarco foi isso. Tanto é que quando eu fui para o mestrado, eu estudei, né, o título do meu mestrado, que até também foi publicado pela EDUSP em 2006, Plutarco Historiador, Análise das Biografias Espartanas. Por quê? Eu queria mostrar, na análise dessas biografias espartanas, que Plutarco também tinha uma preocupação que se assemelhava a de um historiador, né? Com o desencadeamento dos fatos e que também, numa leitura linear dessas biografias, nós poderíamos ter também um quadro, um retrato da sociedade espartana desde o período arcaico até o helenístico. Não temos um quadro maior, porque há uma biografia atribuída a Plutarco, que é de Héracles, né, que seria o equivalente a Teseu em Atenas, né, o herói fundante, mas está perdida, né? Temos apenas um fragmento, o fragmento 50, que é do Flacelier, né? Um francês bastante especializado em Plutarco, né? E depois disso, quando eu comecei a estudar mais no mestrado o Plutarco, né, pela perspectiva das biografias espartanas, eu comecei a ler as biografias como um todo, né? E as biografias, elas são, para nós hoje, 44. Estima-se que eram 50, porque essas biografias, né, Plutarco tinha o hábito de escrever, não dizem os autores, eles não conseguem mapear exatamente, mas eles dizem que não é algo original de Plutarco,
né, o fato dele pegar, em sua grande maioria, a biografia de um grego e um romano e traçar um paralelo, que ele chama de síncresis, né, que é um paralelo. Então, por exemplo, a biografia de Teseu tem como par Rômulo, né, porque eles têm esse paralelo de serem heróis fundantes, né, um de Atenas e o outro de Roma. Temos também, por exemplo, um paralelo de oradores, né, como ele fez uma de Demóstenes, outra de Cícero, e traçou um paralelo, né. Então, assim, eu me apaixonei por essas biografias e pela forma como ele as elabora, mas também, me chamou a atenção o modo como ele faz essas comparações. Como ele, como um grego, né, porque aí é importante a gente frisar isso, né, que foi o tema do meu doutorado, que felizmente também saiu publicado pela EDUSP, que chama Plutarco e Roma, o mundo grego no Império, em que eu estudo exatamente, né, a percepção de Plutarco enquanto um homem grego, como um homem grego dominado à época romana, e a perspectiva, né, a visão que ele tem dos romanos e como que ele se coloca, né, nessa uma releitura das fontes antigas, né, que ele teve acesso, e mostrar, para esse mundo romano, a contribuição, principalmente intelectual, artística, dos gregos para a edificação do império, né. Mas não dentro da concepção que, pelo menos na minha época, se ensinava, de uma fusão entre gregos e romanos, formando apenas uma civilização. Não, cada povo com a sua especificidade, mas, sem esses povos também o império não seria tão, poderoso, né. E depois, quando eu estava fazendo o meu estágio de pós-doutorado financiado pela CAPES em Roma, na Escola Francesa de Roma, eu tomei contato, porque no mesmo ano, né, isso foi em 2006. Eu tinha conhecido um professor de Salerno, Giovanni Casadio, e ele me levou até Salerno, e lá eu conheci, porque lá tem um Centri Plutarquei, que é um centro de estudos de Plutarco. Então, você entra e fica abismado, porque uma sala enorme, antiga, né, claro, porque lá tudo é mais antigo, madeira, com estantes, todas com vidro, né, uma coisa muito bonita, né, e só obra de Plutarco. E muitos pesquisadores, e eles têm lá muitas traduções bilíngues de Plutarco, né. E eu tomei contato com uma que tinha acabado de sair, que é exatamente, né, da mal ma da mal da eles chamam da Malignitati de Heródoto, que é da malignidade de Heródoto. E eu me apaixonei também pela obra, eu falei: "Não, eu quero traduzir essa obra, eu quero trazer essa obra para o Brasil", porque ela não tinha nem em português de Portugal, que felizmente eu vendo lá também, porque não tem em Portugal essa tradução, né. Até na Espanha já tive notícia. Eu resolvi mudar o título. Resolvi mudar o título, porque eu fui, também influenciada pelos ingleses, que não são tão cristãos, porque a tradução de Cambridge é The Malice, né, of Herodotus. Então você tem lá, Herodotus, né, perdão. Aí você tem lá a ideia, né, de malícia, mas ele não explica por quê, né, por quê. Só havia a diferença. E aí eu encontrei num dicionário, num léxico do século XVI, que dizia que malignitate, né, que vem do latim, né, que a gente trabalha. Então, eu fiquei pensando que isso daria, então, a obra, a Heródoto, assim, como se ele fosse maligno, maldoso, né, mas não é só isso, ele tem momentos em que Plutarco vai dizer que ele é um pouco cacós, né, mau, mas tem também a questão dele ser
Malicioso no sentido dele saber trabalhar com a linguagem, com a articulação, porque o próprio Heródoto, quando começa a obra, fala: "Olha", porque o Heródoto é um dos autores também mais lidos no Império Romano, né, tem-se notícia disso. Heródoto e Homero, né. Então o que que acontece? O Heródoto, como ele começa, ele diz que ele tem uma linguagem muito leve, um estilo muito suave, né, que engana a todos por ser agradável. Então isso também entra não na malignidade, mas na malícia, né. Então por isso o título. É uma malícia na forma do ardil, do manipulador, tá? Isso, exato, exato, porque a maldade em si, na minha opinião, a maldade crua, ela é burra, sabe, ela é estúpida. Ela é completamente sem raciocínio. Você dá um tapa numa pessoa é uma coisa crua, estúpida. Agora você ter a malícia de dar um tapa nas ideias dela e deixá-la completamente reduzida é muito mais inteligente, Ó, esse né. teu comentário, esse viés que você está pondo aqui, é de uma riqueza tão profunda que é exatamente por isso que eu cheguei no Plutarco, que é o que eu vou contar. Eu cheguei no Plutarco buscando o entendimento do jogador, da malícia fina, nesse sentido do manipulador e etc. Tá? Mas deixa eu focar um aspecto aqui. Ou seja, ademais de ser a tradutora da obra, de várias obras de Plutarco, você tem uma vida acadêmica aí de pesquisa sobre o nosso ilustre grego também. Do que eu estou vendo aí, você está casadinha com o Plutarco, assim, já pegando o colinho, o Plutarquinho. É, é o que fica claro aqui para nós. Né? É, tenho. Desde 2014, por conta da malícia de Heródoto que eu estou contando, eu dividi o meu amor com Heródoto, né, mas isso é uma outra história, isso é uma outra história. Porque quando eu publiquei o da malícia de Heródoto, a tradução, eu fiquei tão feliz, porque foi minha primeira tradução publicada, né. Eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo, com vontade de colocar na nossa língua uma tradução atualizada do Heródoto, porque nós não temos aqui, nós temos uma bem mais antiga, da década de 80. Bom, enfim, mas voltando para o Plutarco. Então, o que aconteceu é que aí, quando eu fui estudar o da malícia de Heródoto, né, não só eu comecei a gostar do Heródoto, mas também da perspectiva platônica que há na obra de Plutarco, né. Ele é muito influenciado por Platão. Daí, por isso que quando eu fui fazer o meu segundo pós-doc, lá com o professor Já Torrano, né, o primeiro fiz com a Maria Celeste Conselhin Desotti e o segundo com o professor Já Torrano, na USP, eu fui estudar Plutarco e a teoria platônica do amor. Daí que saiu a tradução Diálogo do Amor, né, daí que saiu essa tradução. Então esse foi o meu caminho, né, sempre trabalhando com Plutarco, e foram essas obras principalmente. Quando eu propus para várias editoras a publicação do Heródoto, a única que aceitou foi a Edipro, né, e fez uma publicação muito boa. E o que aconteceu é que quando, a obra começou a despertar o interesse, eu eu fui conversar com a editora para também ver se havia possibilidade de abrir uma coleçãozinha para o Plutarco. Tem por isso que também faz parte, o Plutarco puxou o Heródoto e o Heródoto puxou o Plutarco, entende, assim? Né, Entendi. a partir do Plutarco, eu tive a ideia de traduzir o Heródoto. Na tradução do Heródoto, pelo êxito, eu pude trazer o Plutarco, porque o Plutarco não é um autor conhecido, as editoras têm medo, né, de publicar, porque as pessoas não compram, né, mesmo assim o ritmo de venda do Plutarco é bem abaixo da do Heródoto, mas está saindo. Que a gente vai enfrentar a questão. O porquê a gente deve ler o Plutarco. E eu queria começar um bloco mais ou menos assim. Uma coisa assim, você
com esse coração amoroso pelos antigos, vai saber muito mais que eu. E eu queria fazer um comentário aqui para as pessoas. O mundo antigo, o pensamento antigo, a filosofia antiga, ela nos ilumina até hoje, porque ela tinha um propósito muito claro de iluminar a vida. Eram filosofias absolutamente orientadas a dar uma resposta por direta para o homem, como que você vai viver. Assim, o senso dos antigos pela vida boa, o conceito é viver a vida boa, é superar os níveis de sobrevivência, ter discernimento para bem viver, tá? É de uma pujança. Na minha forma de entender, é muito mais orientado à vitalidade, muito mais orientado à advertência para a vida boa, nesse sentido que eu estou pondo aqui, que é as filosofias contemporâneas. As filosofias contemporâneas, tantas vezes, estão fechadas num conhecimento, pelo conhecimento, uma abstração, distantes, tantas vezes, da resposta, tudo bem, mas como é que eu vou viver? Sabe assim? Então, essa é uma questão marcante. É por isso que eu vou dar um exemplo aqui, como que Plutarco, por que eu li Plutarco e o que eu tiro dali, por que eu recomendo a muitas pessoas ler Plutarco. Tá? Seguramente a Maria Aparecida, se eu falar assim um cadinho disso aqui, você vai pôr assim, eu vou entrar com um baldinho de areia, você vai trazer o caminhão. Né? Mas, enfim, estou diante, confesso assim, eu sou seu leitor, já li boa parte dessa edição que você mencionou aí. Olha, Abundância de Amigos, da sua tradução, Peledipro. Como tirar proveito dos seus inimigos, também traduzido por você, da Peledipro. Tá? Só os temas já vão mostrando para nós a atualidade disso. Do Amor Fraterno, que também é traduzido por você, da mesma coleção na Edip. Depois eu tenho Amor aos Filhos, tá? Que traduzido por você, Preceitos Conjugais, Educação das Crianças, e o que, para mim, é o xodozão. Tá? Do mesmo jeito que você também tem os seus xodozinhos, o meu xodozão é esse aqui. Isso aqui é maravilhoso, é uma obra maravilhosa. Como distinguir o bajulador do amigo. E eu escrevi um artigo sobre a bajulação aqui na Casa da Crítica, que bebeu de Platão e bebeu daqui. Você está entendendo? E aí eu fiz até aquela passagem com a lenda do Hans, falou o nome, que é do Imperador, as roupas novas do Imperador. E, enfim, onde tinha um esquema de bajulação, tá? Mas esse esquema é muito já iluminado por Plutarco, que escreveu 1.600, 1.700 anos antes esse esquema. Vai entrar na minha lista pela tua verve e pelos teus esclarecimentos aqui, uma lixa a Heródoto, porque é um ponto do meu interesse. Todo mundo aqui na Casa da Crítica sabe que eu trabalho muito com o tema do caráter. Mostrar o que é o caráter jogador, o caráter sedutor, o caráter manipulador mesmo, o canalhão sutil. Não é o maldosão que vem dar o tapa, feito que você falou. É o cara que planta para colher, instiga, você está entendendo? E etc. Mas eu comprei um livro seu, tive a alegria de ganhar a sua dedicatória, tem que mostrar para as pessoas que certa envaidecimento. E aqui é uma dedicatória da Maria Aparecida, tá? Sobre o Ísis e Osíris, tá? Que é o Plutarco viveu, segundo eu levantei, ele viveu um período no Egito, ou foi lá também beber fonte. O homem era uma enciclopédia, né? Vamos dizer que era. Eu cheguei ao Plutarco por duas finalidades. Por que eu cheguei lá? E por que eu quero partilhar isso com as pessoas? Eu fiquei muito impressionado com uma obra de Platão, que é o Banquete. Eu dou curso sobre o Platão aqui. E tem o final, a grande finale do diálogo de Platão é o encontro de Sócrates com Alcibiades, onde há um homem do amor, um homem da mais destacada virtude e um homem do poder. Um velhaco, no sentido, um malicioso no sentido. E eu vi que o Plutarco escreveu sobre Alcibiades. Não li ainda, tá, isto, mas é um dos pontos ao qual eu acabei chegando em Plutarco. E depois, no que eu cheguei de Plutarco, eu vi esse tratado aqui também da bajulação. Isso me interessa demais. E até porque o que se mostrava ali que tinha um jogo, que Sócrates desmonta a bajulação.
tá? Dentro do banquete. Tá? Ele desmonta vários esquemas de bajulação. E eu li a bajulação e fiquei encantado. Encantado. Como isso aqui me ajudou nos meus trabalhos. Tá? E aí eu marquei aqui uma frase maravilhosa neste como distinguir o bajulador de um amigo. Eu estou dando exemplo do que eu tirei e por que eu recomendo as pessoas para fazer. Depois, por favor, Maria, você acrescenta, mas você já me deu uma dados aqui. Mas olha aqui que eu marquei aqui desta obra. Cada um de nós é o primeiro e maior bajulador de si. Sim, hoje modernamente a gente chama isso de ego. Nós temos um processo de inflar o nosso ego. E aí ele mostra como é que o bajulador é um canalhão, que ele vê a nossa fraqueza, que a gente infla o ego, porque está com baixa autoestima. Aí a gente infla o ego para dizer que tem boa estima, põe a gente lá em cima, só que é ilusão. E aí ele nos rouba a facilidade da gente receber, ele nos rouba um juízo equilibrado sobre nós mesmos. Eu tenho que ter amigos que me fazem críticas. Eu tenho que ter amigos que me dão uma devolutiva, chamado feedback sobre mim. E vem um baixo, Vicente, seu puta gostosão, porra, você é demais. E o cara acredita. O carentinho é chamado de gostosão, ele está acreditando. Mas assim, você está fazendo. Assim, e quando ele mostra que beleza, que o bajulador rouba a franqueza, ele rouba a sinceridade. E os jogos que ele trabalha aqui sobre. Vamos fazer um acordo de bajulação, eu te bajulo, você me bajula. E aí são os grupos narcisistas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, é um tratadinho aqui pequeno, claro, tá? Fluido, a tradução tá muito bem, tá muito fluida, assim. Uma pessoa lê isso aqui numa tarde. E, assim, é forte o assunto. O que eu digo aqui? Aquelas literaturas tapa na cara, você tá entendendo? Porque você vai ver esse esquema. Nossa, se você ler isso aqui e não identificar que tem trocentos bajulador aqui ao teu redor, é bobo. Porque ele te mostra, você vê que tá todo mundo bajulando. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, um porquê que eu digo, gente, separar o bajulador é sobrevivência. Não acreditar no falso elogio, essas coisas assim, é sobrevivência, dissocia a gente. E parabéns, foi a primeira obra que eu li dele, adorei. Foi aí que eu soube da professora. Me conta uma coisa, é uma pergunta. Esse assunto da bajulação, ele é recorrente na obra do Plutarco como um todo? Sim. Esse é um ponto, é um dos mais importantes, ou eu que estou aqui, adorei esse ponto, e tem este e mais outros também aí para lhe chamar a atenção. Isso, é que, Plutarco ele é bastante complexo, assim. A bajulação é um tema bastante importante, por isso ele fez, né, porque assim, as biografias parecem, né, quando você for ler, você vai ver, uma aplicação de boa parte do que ele, coloca nos tratados, né. Então, quando ele vai analisar um biografado, ele vai identificar ali também o bajulador, né. E aí ele vai até dizer, por isso que ele fala nesse tratado, que dependendo do nível de poder que você tem, o bajulador destrói reinos, né. Ele fala isso. O bajulador destrói reinos. Por quê? Porque ele não tem, nenhuma vontade, porque ao mesmo tempo, o que você percebe no bajulador? Que ele também ele é invejoso. Ele é invejoso, né. E no fundo ele tá bajulando, mas ele estava assim: "Pá, tomara que se dane", né. É ódio, bajulador é um ser odioso, gente. É, porque ele não é capaz de dizer para o amigo, pretenso amigo, que aquele plano vai dar errado, que ele vai perder o reino dele, que aquela guerra é imprópria, que aquele acordo é impróprio, né. Então essa questão é muito importante, porque Plutarco, quando ele coloca, esses biografados, todos eles são, pessoas que ocupam um lugar de poder, né. Um lugar no poder também, né, para falar a verdade. Então, elas são pessoas que podem mudar, como Plutarco mostra, o curso da história,
como mudaram. Nós temos exemplos diversos disso daí, do cara entrar na ilusão do poder, mas você esbarrou num ponto maravilhoso, maravilhoso, e eu queria pedir uma interrupção para fazer um comentário sobre, porque você esbarrou num ponto Não, que fique tem à vontade, estamos conversando, fique à um vontade. nexo com este daqui, que é o da abundância de amigos. Isso. E do abundância de amigos, eu peguei um ponto, destaquei um ponto de muito nexo que você disse. Qual que é? A pessoa de poder. E há uma impressão que ter muitos amigos é ter poder. Aí o cara se cerca da patota toda, que na verdade é um bando de bajulador, aquele tipo de gente. E o bajulador é pior que o teu inimigo. Ele é teu inimigo, mas pior, que a luta é mascarada. Ele está te roubando o teu senso, vai destruir o império junto. E olha o que eu anotei desta obra da abundância de amigos. É próprio, assim, os que procuram um enxame de amigos não percebem que caem em enxames de inimigos. E isso é exatamente a questão do poder, você está dizendo assim. O cara tem poder, vê Marte, os puxa-saco, feito a gente fala. Tá? E assim, os puxa-saco estão lá destruindo aquela fonte de poder para roubar, gente. Para roubar o poder. Vai todo mundo, é roupa nova do imperador, todo mundo, olha lá, tal. O imperador está fazendo papel de bobo. Que todo mundo está. Então, assim, em algum momento o cara sai fraco, tá assim. É algo gravíssimo. Então, a advertência que esse cara, eu comecei a estudar o assunto da amizade em Aristóteles e no Bauman. E aí você pega este trabalho aqui, ele sintetiza o perigo. Amizade é uma dádiva, a falsa amizade é um horror. Mas a falsa amizade é um horror. E vai ter uma passagem que ele vai mencionar também, algo assim. Tem até um inimigo inteligente, mas ter amigo burro, ou ter amigo nécio, você está entendendo? Você está numa tanga que, olha, te contar, porque vai usar as bajulações, aquela coisa. Eu te fiz essa interrupção aí, Não, não, é perfeito, porque é a associar. conexão, não à toa, né, como eu havia falado para você, eu fiz, os tratados sobre amizade, que o do amor fraterno é como se fosse uma transição, porque ele trata da amizade, mas também já começa a falar da família, né, mas eles todos fazem parte de um pensamento, né. Qual é o pensamento? Exatamente o que você, já adiantou. O amigo é aquele que faz com que você progrida, né, que é um aliado para qualquer hora, como diz o Plutarco. É o único que é capaz de te levantar quando você cai, né, porque quando o bajulador te vê caído, ele vai rir, né. E por quê? Porque ele não vai falar nunca o que é necessário. Ele sempre vai fazer o papel, vamos supor, daquele que passa o verniz na madeira, mas ele nunca vai arrumar um risco nessa madeira, né. Ele simplesmente vai botar vai colocar lá um verniz e vai olhar aquela madeira e as pessoas vão achar bonita pelo brilho, mas se olhar no detalhe, você vê que ele não consertou os riscos, as imperfeições. Quem faz isso? Em 2 graus para o Plutarco, olha que contraditório e ao mesmo tempo lógico. Primeiro o amigo, vai dizer de um modo suave: "Olha, eu acho que essa madeira aqui não ficou muito boa", né. Dependendo do ego, o amigo vai tomar isso como uma ofensa. Vai falar: "Como não ficou boa? Os meus bajuladores lá falaram que tá bom, eu também estou achando que tá bom, então esse aqui não é meu amigo", então ele já fez um inimigo, né. E aí, esse inimigo, não deve ser abandonado, na ideia de Plutarco. Por quê? Porque ele é o único que tem a coragem de te falar a verdade, mesmo que não seja verdade, mas ele te incomoda, né. E se você souber trabalhar com esse incômodo, ele acaba sendo uma espécie de porque assim, nas biografias de Plutarco, né, há uma dicotomia, que eu pouco tempo, porque é só o tempo que vai te dando mais entendimento das mesmas leituras, né.
Então eu pude, até foi por conta de um artigo, de um capítulo de livro que me pediram para escrever, e eu, nesse raciocínio, acabei entendendo, né, que Plutarco não escreveu só exemplos. Ele fala isso na biografia, é a maturidade, né. Outra vez também eu não estava procurando aquilo, né, que tem isso também. Então eu encontrei que ele diz: "Olha, não vou falar só dos bons exemplos, porque nós também precisamos de maus exemplos, né, para ver também como não fazer", né. De aí ele diz: "Agora, eu apresento os bons exemplos e os maus exemplos. Para saber quais são bons exemplos ou maus exemplos, o meu leitor precisa ser, no mínimo, formado, informado". Aí ele se refere ao quê? Às letras, à filosofia, né, ser um pouco mais instruído, porque também não adianta você querer ler uma obra se você não tem uma instrução mínima, porque você não vai compreendê-la, né. Então é muito interessante isso, dele ver, né, tanto no bem como no mal, uma utilidade. O neutro, o inócuo, o vácuo que não tem utilidade, né. Daí o amigo nécio ou o, eh, bajulador, porque eles não trazem nada de bom nem de ruim, só de desprezível. É uma outra, categoria aí, né, entre o bem e o mal. Existe o bom, o mal e o desprezível. Então, na em algumas fontes modernas que eu uso, eles deixam muito claro o autômato. A pessoa que é apenas um autômato. Ele tenta ser esse morninho, que ele não é do bem, porque não faz nenhuma coisa produtivamente ativa, mas não é um maldosão. Mas ele é mau caráter. E assim, se eu sou advogado de profissão, gente. Eu sempre falo divirto, eu prefiro ter um adversário. Minha vida é litígio, eu faço gestão de litígios muito frequentemente. Eu prefiro ter um litigante inteligente do que, às vezes, um bobo. Porque a maldade que o bobo pode fazer é terrível, é contra ele. Ele se deixa à deriva. Não, mas aí, na leitura de Plutarco, o bobo já não é ruim. Ele simplesmente é uma pessoa sem noção. Sim, E aí ele não te acrescenta em nada, porque, por incrível que pareça, você não aprende. A ideia é que você não aprende no morno, naquela coisa, bege, como a gente brinca, né, que não tem cor. Ou você aprende pastel, ou você aprende com o bem, ou você aprende com o mal, né, que essa é a ideia. E é porque isso também está um pouco, porque isso nos leva, esse pensamento também, aos físicos, aos primeiros filósofos da natureza, que trabalhavam com a ideia de que, o bem estava no mal, o mal estava no bem, que ainda tem aquela coisa com a homeopatia da medicina, que do veneno você também tira a cura, né, que o fármaco, que é o remédio, né, ele tanto mata quanto cura, né. Então é dentro desse pensamento, né, de que, você consegue trabalhar com o bem e o mal, sabendo dosá-los, né, porque olha só, né, o mal, do jeito que nós falamos, às vezes não é um mal, é uma necessidade. Por exemplo, se você está sendo explorado por alguém, né, e você aceita essa exploração, você não é bom, entende? Quilos de inimigos quando eu falo que o masoca é maldoso. Você não está sendo bom quando você aceita ser explorado, Sim, né. Você não está sendo bom, você está sendo mal. Mal para você e mal para a sociedade, porque você aceita o mal. E para você aceitar o mal, você tem de ter um ímpeto, que não é o ímpeto do bem. Porque se eu for só o outro me faz o mal, e eu fico quieta, só aceitando o bem, não, tem de dar outra face, não, eu tenho de me segurar. Ora, se eu sou ofendida sistematicamente, pelo menos uma resposta a essa ofensa eu tenho de dar.
E aí é mais ou menos eu tenho de ter um pouco de mal dentro de mim para agir como ele, né. Recentemente eu estava, vendo aquela série do Harry Potter, né, e daí no último, no penúltimo, um dos últimos episódios é que ele vai dar a entender, vai dar a conhecer que ele também tem o mal dentro dele. E que ele é o único que consegue vencer o maldosão, né, o malvadão, como você fala, porque ele tem o mal dentro dele, se ele tivesse só o bem, ele não venceria, né. Aquela ferida que ele recebeu, acho que Voldemort, né, o ele, né, ele recebe uma ferida, isso é grego, ele é uma pessoa toda boa, mas ele foi ferido, recebeu um pouco do sangue do malvadão da história, e foi por isso que ele pôde conversar com ele, entender a linguagem dele e vencê-lo, né. Na verdade, a gente não pode ter um termo do Jung, que é o puer. O puer, ele vai parar de bater. Não, vai parar de bater se você puser limite, lindo. Então, é o bem e o mal dentro de si, e Mas você tem de saber o momento, que é isso que a filosofia, a medicina ensinam. Você tem de saber como dosá-los. sim. Você sabe que tem a máxima de Sócrates, que se Sócrates, se algum masoca, eu trabalho muito com o tema do masoquismo aqui. E o masoquismo, ele quer viver que ele é puro porque ele apanha. Eu só apanho, é óbvio que eu sou puro. É esse tipo de doideira, isso é dementalização absurda. Entendeu? Agora, se pergunta, Sócrates tem aquela máxima: não punir ou não pôr limite é uma maldade contra o ofensor. Porque o ofensor tem que receber um recado lindo, você fica aí, tá? Eu sou a vítima, mas é você que precisa. Para você, inclusive, eu tenho que pôr o limite, porque senão você que vai achar que é normal. Não é eu que vou achar que é normal apanhar, você que vai achar que é normal bater. Entendeu? Então, assim, o masoca é um maldozão. Ele prejudica completamente a cadeia geral da vida, do fluxo da transmissão do amor. É uma coisa assim. É terrível. E olha só, e dentro dessa, como é que tudo vai encaixando? Não existe quebra-cabeça que não se monta. Você vai vendo que as pecinhas vão chegando. Tudo isso aqui já dá um prelúdio para este daqui. Que, ó, então eu tenho que entender o esquema que é a maldade. Eu não tenho que ser puer. Tenho que entender como é que o jogo é jogado e tenho que ter discernimento. Para, inclusive, foi bom. E olha aqui, que olha aí cai essa pérola aqui, que é como tirar proveito dos inimigos. Onde ele vai dizer aqui aquela coisa. Olha, o que eu destaquei aqui na leitura. É próprio dos inteligentes tirar proveito de seus inimigos. Nos defendemos dos inimigos, nos tornando bons e belos e bons. Ou seja, o mal tem uma razão. Porque existe o mal, tem que ser bom. Exatamente para ser forte, exatamente para saber ter domínio da situação quando encontra com o mal. E não seja, não fazer de vitimismo, me pôr na indefesa, me pôr indefeso deliberadamente. Se queres perturbar quem te odeia, não os ataque em seus vícios, mas seja tu mesmo virtuoso. Ou seja, o efeito benéfico do mal. Ó, tem gente maldosa, mas nem vou ficar criticando os caras, eu vou plantar o meu jardim, entendendo? E vou ser forte para isso é maravilhoso. Então, quando você não é o inimigo, não é para você ficar chorando, eu queria um mundo perfeito, sem inimigos. Não, o mundo não é perfeito, existem os inimigos. E você, o que você faz? Faça o teu jardim solidamente. Em vez de você vai parar a vida para falar a maledicência do outro. É maravilhoso. Então, assim, são lições curtas, precisas, lúcidas, perenes. Isso aqui nós estamos discutindo uma condição perene É verdade, porque você sabe que a questão do bajulador e do inimigo, né, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, o inimigo ele é um invejoso. O bajulador também, né, como a gente falou. E a gente, precisamos trabalhar um lado, né, que é principalmente do latim, né. No grego nem tanto, no grego você tem a palavra fthonос, né, para inveja, significa fthonos. Tem, a ideia do verbo phthano, que significa destruição,
né? Aniquilação. Então, para o grego, o invejoso é aquele que quer aniquilar, que quer destruir o e com tudo, porque quer transformar em pó, né, o alvo da inveja dele. No caso do latim, dá a palavra inuidia, né, do verbo que na verdade é invideo, né, o in, que é o prefixo da negação, né, por exemplo, uma coisa que não cessa, é incessante para nós. Então o in também é negação. E o ideu, que é o verbo ir, que dá a palavra vídeo, vídeo, ver, né, de vídeo. Então, para o romano, é a ideia de que a pessoa que sente inveja do outro não consegue ver o outro, não consegue nem olhar para o sucesso, para a forma como o outro está, né. Então, se juntarmos aí as 2 ideias do grego e do romano, nós temos uma boa compreensão do que é o invejoso, né, do que é um invejoso. Então, se ele quer destruir, se ele não quer ver o seu bem-estar, aí é que você tem de estar bem, porque esta vai ser a sua vingança, né. Não você ir lá e destruir a casa dele e fazer um monte de coisa e dar né, não, não, isso é tosco. O negócio é você mostrar para ele que você é mesmo melhor que ele e matá-lo de inveja, como a gente diz hoje, Que a né. inveja, que ele morra de inveja, ao invés de Que matar. ele que ele morra, né, na ideia de isso mesmo, melhor ainda, né, que ele morra de inveja, né. A maior maldade, gozo, o gozo que o invejoso tem sobre o invejado é quando ele consegue ver que o invejado entrou em ruína. Porque, eu fui lá, a sedução entra nesse esquema aí. Não é porque a gente está num ambiente que só tem sedutor que isso é normal, isso é só comum, mas a sedução faz parte desse esquema. Então você seduz, desvia do caminho, faz a pessoa perder tempo, energia psíquica, dá tudo isso tudo, e depois, olha lá, agora ele está impotente. De tal maneira que a defesa está potente, está forte, aguenta qualquer tranco e segue a vida em frente. Você está entendendo? E isso realmente. Então, assim, isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas me conta uma coisa, olha quanto giro. Eu tenho aqui, como eu mostrei, eu tenho aqui umas outras do Plutarco que eu não li, que não são traduções tuas, que é o Diálogo sobre o Amor. Tem Isso. esse aqui, Eu tenho essa também, Diálogo do Amor, só que saiu pela Martim Claret. tá. É que eu não É. li. E esse Relatos de Amor, eu traduzi, só que com outro nome, eu traduzi como Contos de Amor. Contos de Amor. Contos de Amor. E ele está aberto, né, porque está na revista Elade, da Universidade Federal Fluminense. É? Então ele está aberto. Eu tenho vários tratados que estão abertos, que eu publico eu vou passar aqui o link, Por que eu favor. que eu publico nas revistas dos departamentos, né, de letras das faculdades. Então eu tenho na Federal do Ceará, da Paraíba, na Fluminense, tenho vários, né, aí eu vou passar para vocês o meu, site pessoal, daí Isso. vocês podem ter acesso às que estão abertas, né. Livros também, eu tenho livros abertos, vários livros organizados abertos, vocês podem, consultar e baixar por este site. Eu tenho um outro aqui, que não é traduzido por você, talvez você tenha traduzido também, mas só o nome já conta o problema que ele se dispõe a resolver, que não tem quem não está rodeado desse problema se não está em curso no problema. Hã. E é sobre a tagarelice. Ah, este não, este não. Eu conheço essa tradução, mas este não. Mas olha só, É o homem. periadolexias, em grego. Perites adolexias, é o título dele. Que vem de adolexias, né, que é de lexias é de léxico, né, de palavras, de falar, então é você falar demais, demais, compulsivamente. Mas olha só, um homem que nasceu no ano 46 depois de Cristo,
nos ilumina sobre o problema do tagarela. Olha um negócio desse, olha a lucidez, gente. Olha a lucidez fina, o discernimento. As pessoas já tinham um acabamento de conceito, de sacada sutil das coisas. Até hoje, seguramente tudo isso aqui ilumina-nos até hoje. Aí eu vou voltar para o ponto. Eu dei aqui, partilhei aí com vários, eu li pouco de Plutarco, ainda perto do que eu quero ler, evidentemente, ao longo do tempo, porque a minha lista é grande, você tá entendendo? Então tem mais coisa também, você tá entendendo? O coração. Claro. Tá Não, e se você fosse ocupar de Plutarco, você vai ficar como eu a vida inteira, porque são 44 biografias e 85 tratados, veja. 44 biografias, quantos tratados? 85. 85 tratados. Que sobreviveram. A quantidade total de obras atribuídas a ele é de 227. Enfim, aí você verifica aqui que é o peso de uma inteligência. Eruditíssimo, eruditíssimo. Eu mesma aprendi muito com Plutarco. Plutarco me levou essa erudição toda, porque ele vai, né, escrevendo sobre tudo, pensando os mais diversos assuntos. Ele pensa até sobre a órbita da Lua, sabe? São temas muito, muito intrigantes, muito intrigantes. Que impressionante, que impressionante. Da Realmente. inteligência dos animais, é um que eu quero muito traduzir, que é o da inteligência dos animais, né? Ele observa vários animais na natureza e vai vendo e descrevendo a inteligência deles na sobrevivência, né? É muito lindo. Que espetáculo, hein? É. Tratados maravilhosos. Não, você verifica. Que é o que ele está fazendo aqui nessas obras. O problema de conviver com amigos, inimigos e bajuladores é um problema de sobrevivência. É uma sobrevivência da nossa espécie. A nossa espécie, gregariamente, tem que gerir essas coisas. Porque... De seu modo, nós somos animais com essas circunstâncias. Exato, você tocou num ponto que é o que eu queria falar agora. Existe uma palavra-chave para todo esse pensamento de Plutarco: logos. Logos. A razão. Então, ele vai dizer: uma vida sem razão é uma vida sem sentido. E é interessante porque nós temos também no latim alguém que fala algo parecido, que é o Cícero. Só que ele não vai dizer logos, ele vai dizer ratio, né? A ratio está no paralelo latino do logos grego. Isso, da razão. Exatamente. É o paralelo. É o paralelo. E olha como que os caras tinham, os antigos, eu quero dizer, um discernimento tão robusto, porque o logos dele era muito mais amplo do que o sentido que a gente tem hoje da ideia, do que a gente tem hoje do abstrato. Era mais profundo. Ele tinha uma dimensão da vida à metafísica, da vida orgânica, física até o metafísico. E, enfim. Então, mas vamos voltar para um ponto. Por que ler Plutarco? Por que Plutarco nos ilumina? Eu acho que a gente já deu um banho aqui de se só o que a gente já mostrou aqui já é de robustez, assim, me conta, você põe, o que mais você põe aqui? Por mais que você saiba que deste vídeo sairão leitores de Plutarco. E que os deuses te ouçam. Porque esta é também a minha finalidade aqui, né? Divulgar, mostrar para as pessoas um autor além de Aristóteles e Platão. Sim. Né? Sem tirar o mérito destes. Ó, eu sou aristotélico e sempre tive aquela coisa, eu vou ler Plutarco depois. Mas eu vou ler Plutarco depois. Depois lê lá, você tá entendendo? Bom, um dia depois chegou, você tá entendendo? Ainda bem, mas assim, há um raciocínio, a gente acha que o mundo grego é Platão e Aristóteles. Entendeu? Essa é, fala um pouco de Epicuro ali, uma coisinha dos históricos, não sei o quê, mas assim, Plutarco, então, tá aí. E assim, eu quero deixar um registro aqui importante também para o leitor que vai começar com Plutarco. É uma leitura, não é pelo menos essas aqui que eu li, pelo menos, entendeu? São leituras mais simplórias, no sentido, não é igual você ler um tratado Aristóteles, é gostoso, flui. Você está entendendo? Estas obras que eu li aqui, pelo menos. Tá? Eu já vi que o Ísis e Osíris, que está aqui,
ele já vai demandar uma atitude, me parece, aí até te pergunto, me parece que aqui já tem um problema mais reflexivo, desde uma fusão física e metafísica, alguma coisa assim. Aqui já põe. As notas já dizem, né, você viu que eu tentei, amaciar, né, acomodar o leitor exatamente com as notas, as notas. Aqui parece que já tem aquela coisa de um pezinho no véu do mistério, sabe? Isso, porque Plutarco, né, tem uma outra questão que nós não tratamos aqui, ele foi sacerdote em Delfos, né, e ele foi sacerdote principal, dizem por 15 anos, mais ou menos, alguns dizem 20 anos, 10, né, o que importa é que o mínimo é 10, né, que ele ficou lá como sacerdote em Delfos, servindo aos deuses Apolo e Dioniso. Então ele tem também, né, conhecimento de muitos mistérios, como se diz no grego, né, de mistérios ritualísticos, de mitos, né. E você percebe que aí entra naquela, como eu falei no início, que Plutarco escreveu quase sobre tudo, né, o Flacelier fala sobre isso, e ele tem os chamados tratados religiosos, né. E esses tratados religiosos são os sobre Delfos, que são 3, né, que são os chamados tratados délficos, e tem o da superstição, que esse eu quero ver se eu traduzo até o fim do ano, porque eu fiquei com muita vontade de traduzir o dado de superstição depois do Deísis e Osíris, e eu já combinei com um amigo meu que a gente vai fazer uma publicação online lá pela Federal do Piauí, né, quem depois vai acabar pegando pelo Independente, aí pela academia, ou pode me seguir nas redes sociais que eu uso praticamente só para divulgar os meus trabalhos, né, no Instagram, no Facebook. E também, você tem aí, né, essa essa ideia, né, do Plutarco pensar o mundo a partir da religião também, né. Só que a religião de Plutarco, de novo, toca a questão principal que eu lhe falei, o logos, né. Ela é uma religião em que, é necessária a presença da filosofia, né, então é uma religião filosófica, e que as partes inexplicáveis, que ele diz os mistérios, é o mesmo entendimento, por exemplo, se você pegar, né, eu estou fazendo a tradução do Heródoto, ele vai falar sobre os deuses egípcios num certo momento, mas aí numa certa altura, você está esperando que ele fale sobre os ritos, ele diz assim: "Fui até onde o relato me permite, daqui para frente são os mistérios que não posso nem nomear", né. Né, alguns até Deus ele fala, aí ao que não se pode nomear, ao que não se nomeia. Então você vê que há um respeito, né, muito grande. Ao mesmo tempo, isso pode ser também, né, que outro dia eu estava falando sobre isso, não só apenas um sinal de respeito, mas também de desconhecimento mesmo, de desconhecimento mesmo. Por quê? Porque uma coisa, que a gente também não consegue associar, né, quando pensa na religiosidade grega, egípcia e romana, é que lá a os sacerdotes, né, eram familiares, eles descendiam era uma família, né, como em Roma, como em Atenas, como em Alexandria, era uma família de, né, linhagem de sacerdotes. Então, é o sacerdote, o filho dele vai ser sacerdote, a filha também, e assim vai. Então, o que que você tem aí? Você tem uma oralidade e que essa criança vai sendo instruída, formada, né, desde a tenra idade, para ser um sacerdote, e ao mesmo tempo esse conhecimento como demonstração de poder, como deter o poder, porque se ele populariza isso, então a família dele já não tem muita utilidade, né. Olha, eu queria fazer um comentário aí. O sacerdote, a religiosidade precisava da filosofia. Tinha que estar ligado a um senso de uma sabedoria, tal e etc. Isso. Mas a filosofia para os antigos, isso é a tese muito clara para muitos, ela era um exercício espiritual também.
A atitude do filosofar era uma atitude desse respeito perante um mistério geral e é um ato espiritual num sentido fino, em que exige uma atitude, na medida em que o camarada filosofa com sinceridade, ele também tem uma ascese, ele está fazendo um exercício espiritual. Exato, exato. Isso é uma preocupação, é algo que vai vir na literatura posterior a Plutarco, porque o que você percebe aí é que ele quer racionalizar a religião por meio da filosofia. E aí o que a gente não domina, ele diz que ele trabalha com a limitação humana, que logo no início ele diz que o Deus permite que nós conheçamos aquilo que o Deus quer que nós conheçamos. Então, né, o nosso conhecimento é limitado porque do mundo religioso, porque o Deus também quer que nós não conheçamos os mistérios dele, né. Depois, na literatura sequente, nós vamos ter a entrada do segundo para o terceiro, porque Plutarco nós estamos falando aí do primeiro, como você falou, do primeiro para o início do segundo, né. Mas aí nós temos já do segundo para o terceiro uma figura chamada Plotino, né, que eu até Outro fiz gigante, outro é, gigante, gigante. é, por conta de eu estudar o amor, Eros, eu fiz 3 tratados sobre Eros, né, eu traduzi o do amor, do Plotino, que está pela Edípro, o banquete do Platão pela Martim Claret e o diálogo do amor, porque os 3 falam de Eros e o amor, né, então eu fiz aí a ligação e esse trabalho. Mas você percebe o quê? Que o Plotino já começa a entrar naquilo que um especialista, porque eu não sou tão especialista, que é o professor José Baracá, fala, que é já na transcendência, né, na transcendência e na imanência. Então você tem aí já algo que não é uma ideia da religião com a filosofia, mas em cima disso que você falou, né, da, filosofia como uma forma de transcender também. Mas ele fica ainda com essa ideia metafísica. Mas depois de Plotino nós temos aí vários nomes, mas aí eu cheguei em um que chama Filóstrato, né, que Já ouvi escreve dele, nunca li, já ouvi dele. isso, eu tive sorte porque recentemente eu organizei um livro, tá aí também nesse Independente Academia, você acessa, é aberto, né, e que Filóstrato, escreve a vida de Apolônio de Tiana, né. O Apolônio de Tiana, ele é já, tratado nessa filosofia como um ser que transcendeu, né, porque ele já começa dizendo que quando ele nasceu, um Deus se manifestou e colocou o espírito nele, e veja que há um intertexto com o cristão, com o diálogo cristão, né, que é o Apolônio de Tiana, aí depois ele era de uma família muito rica, então aos 16 anos, quando ele já tinha lido tudo sobre Platão, Pitágoras e tal, ele falou para o pai: "Pai, eu quero que você me dê uma casa num local isolado, que é para eu continuar a me aperfeiçoar na filosofia, principalmente pitagórica". E aí ele ficou nessa casa lá até os 20 e poucos anos, né, se formando e saiu pelo mundo, porque também é um lugar comum, e para nós também, né, quanto mais você tem oportunidade de viajar, né, quando se tem inteligência, porque outro dia eu li uma brincadeira de uma professora que ela disse que também se não adianta viajar se for estúpido, porque vai ser um estúpido em outro lugar, né. Mas O é inteligente está colhendo, o inteligente está passando isso, os por processos dele. Por isso que entre os antigos essa ideia de você viajar para conhecer novas culturas, adquirir conhecimento e sabedoria, é imprescindível a viagem, o sair do seu lugar para ver o outro, né, esta é a verdade. Então, ele sai pelo mundo, digamos assim, lá porque ele é dali do que nós hoje chamamos Oriente Médio, né, aquela região ali, então ele sai, e é muito interessante porque nessa saída dele, né, depois ele vai parar em Roma, ele conhece imperadores, aí ele vai aconselhando,
né, e vai adquirindo. E a sabedoria dele, ele vai, transcende já o poder, ele já vários imperadores, Tito, Juliano, né, que ele ajudou e aconselhou. Aí o que acontece é que ele transcende a isso. Ele a sabedoria dele fica tão forte, ele se transforma num homem tão conhecedor de tudo que começa a ter poder de cura, ele passa a ser um taumaturgo. Então ele cura cego, ele faz aleijado andar, né, ele faz uma série de coisas para encerrar, né, no fim, ele ainda vai provar para um amigo dele, que ele está ali também, com uma outra teoria platônica da eternidade da alma, né, que está no Fedon. diálogo Timeu também, Timeu, né, da da eternidade da alma, que esse Apolônio de Tiana vai aparecer para o amigo no terceiro dia. É uma narrativa muito, por isso que eu falei, que toca cristã. O que que a gente percebe nisso? Que a narrativa de uma pessoa que cura, que ressuscita e tal, havia em vários lugares. Aí a história de Jesus deve ter sido a mais bem elaborada, né. Daí ela Tem arqueólogos pegou. aí, mitólogos e etc., arqueólogos bíblicos que defendem um mito crístico, independentemente, independente. Os Reis Taumaturgos, o livro, Não sei, não sei. Taumaturgos, só um minutinho, eu estou consultando aqui só para os Reis Taumaturgos, né, que é do não, é do Mark Bloch. Eu estava em dúvida se era do Mark Bloch ou se era do Legoff, é do Mark Bloch, que ele vai falar exatamente desse poder de cura dado aos reis medievais, né. Eu sou estudioso, meu filósofo é Aristóteles. E falo, todo mundo, fiz mestrado em Aristóteles, falo sobre Aristóteles. Quando precisa buscar uma ferramenta de entendimento, eu vou lá em Aristóteles e acho. Você também, sempre que tem um perrengue aqui, vai lá e acha a ferramenta. E às vezes a pessoa, mas por que você lê um cara de 2.500 anos atrás? E por que isso? Ele é atualíssimo. Se você lê um cara de 2.000 anos atrás e ele é coeso, há uma coerência, há uma aplicabilidade, você percebe que ele alcançou o que interessa, que é o perene. O resto é uma grande ilusão, grandes coisas. Assim. É muito importante ler os antigos. Isso aqui é uma. Só o show. Você, assim, você não deu um show, você fez aqui uma apoteose para nós aqui. Assim, inclusive, ó, os olhinhos estão assim, é muita luz para minha pupilinha. Você está entendendo? Só o que E você não viu. e faltou dizer, né, que porque a gente acabou falando da parte do Deus e Osíris, né, e então só por isso você já percebe que Plutarco é interessante, porque ele pensou, né, as mais variadas facetas da existência humana. Certo ou errado, porque essa questão também não é tão importante, o mais importante é o que você vai fazer com essa obra, com essa leitura, né, como você vai raciocinar, o que ela vai trazer de bom para você, porque essa história de ficar querendo fazer revisionismo, ficar querendo tirar, palavras do Monteiro Lobato, que eu também amo, tinha a coleção inteira na infância e li e vi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho sabe, a maior, algo que se compara à Inquisição, que queimava livros. Hoje nós não temos essa coragem, a gente vai lá e esfacela o livro, ou reescreve o livro, né, eu já vi Monteiro Lobato reescrito, sabe, eu acho que é muito mais digno nós deixarmos a criança tomar contato com todas essas questões e dizer para o seu filho: "Filho, olha como era antes e olha como é hoje. Tá vendo como era, né? Você acha isso certo?" Ele vai dizer: "Não, papai. Então, hoje nós estamos certo, né? E veja que nós somos feitos de uma coisa só, de uma evolução no pensamento, não de apagamentos, né, mas é exatamente você ter ali para ter a a a materialidade do ridículo, Sim. sabe. É preciso ter também a materialidade do ridículo,
para que a gente tenha vergonha e não faça igual, né. É o caso da obra Na do verdade, Monteiro Lobato, quanto à perspectiva do negro, né. Mas também, então, veja, existem coisas maravilhosas na obra dele, momentos muito ternos, muito, que ensinam o ser humano. o Por próprio isso que Conde não é, Negrinha, o próprio né. Negrinha. Negrinha Pois é. mas essa ideia de voltar para ver autor e atualizá-lo é uma manipulação. Isso chama boa velha manipulação. Você está querendo manipular no limite é voltar o tempo. Vamos mudar o tempo, vamos mudar o fluxo. Sabe, são coisas, mas são coisas cerebrinas, mas são coisas. É. Olha, imagina você porque eles não chegam nesse nível de erudição, mas a hora que chegar, eles vão querer cancelar a política, porque a política diz que o escravo é um instrumento, que Bom, está certo escravizar. mas esse é uma briga que fazem aqui quando eu falo da política de Aristóteles. A referência que ela está falando é da política de Aristóteles. Né? Exato. Enfim. Tendo uma coisa, minha cara, como você falou aí, um estúpido em outro lugar continua um estúpido. Um estúpido dando opinião continua sendo. Agora, um estúpido no exercício do poder, você está entendendo? O problema é que eles estão ganhando em número. Isso já nos disse com toda clareza o grande Nelson Rodrigues. Os idiotas vão ganhar, não pela qualidade, não é pelo número. O número deles é ad infinito. A prova da infinitude é o número dos idiotas. Entende? É, Uma... infelizmente, Ai, essa cultura do assim, as pessoas têm muita dificuldade, né, de sentar, ler, refletir, ficar algumas horas longe do celular para poder contemplar a si mesmo, pega né. o caso aqui dos antigos que você mesmo mencionou. O camarada tem a hora de recolher. Ele tem a hora dele recolher, levar lá seus livrinhos para casa de campo, para não sei aonde, para fazer suas elaborações na quietude, nos encontros. Depois ele tem a hora de ir para o mundo, mas precisa ter clareza dessas coisas. Mas a gente hoje não recolhe. A gente não recolhe. Nós estamos vivendo a sociedade imperativa. Não há, como Platão já disse, o homem de reflexão. Não há. Aliás, um aqui, outro ali, tá? Não sei o quê. Existe a Maria Aparecida, tá? E etc. Mas daí passa 1.000 quilômetros para achar outra pessoa, tá? E etc. Tá. Tem uma pergunta para você aqui, Deliane. Qual o seu Instagram, Maria? Que livro você sugere iniciar a leitura? Vamos ver. O Mao Silva 23, né, o Instagram. Eh, o livro, para entender Plutarco, eu acho que primeiro, assim, porque foi um estudo, né, foi um livro que eu recebi uma bolsa da FAPESP para desenvolver, então lá eu tive tempo para fazer uma biografia do Plutarco a partir da própria obra dele, né. Não tem tantas notas como a do da Edipro, porque quando eu fiz essa tradução, ela foi em 2008, né, eu não era tão, sábia em Plutarco como hoje, e não tinha, assim, a destreza que eu tenho, né, para fazer notas, né, bem elaboradas, mas há notas que ajudam bastante. Mas eu compenso isso com o estudo da obra. Então, para quem quiser sentir um pouquinho e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco de Heródoto, eu começaria por Dar Malícia de Heródoto, que é exatamente a minha primeira obra, então eu sou a mais didática no sentido de apresentar, né, Plutarco, seu estilo, né. E depois também para quem gosta de história, há vários, fatos históricos, míticos lá, que são discutidos no tratado. E vocês podem comprar na feira do livro da USP com 50% de desconto, dá uns 30 e pouquinho. E a capa dura, de em tecido, é um livro muito bonito, como ele disse, um dos, né, dos meus preferidos, né, ele disse que tem os preferidos dele, o da Malícia de Heródoto é um dos meus preferidos. Será o meu próximo. Será Você o meu. vai ver que lindo que ele é.
E aí é a coisa, eu Meu vou primogênito. tem que fazer. Algum dia eu me tornar um plenipotenciário no Brasil, dotado de todos os poderes sobre esta nação, eu vou criar um decreto em que eu vou dizer: é proibido livro em capa mole. Porque é um desrespeito. Quando você vai ler uma obra, tem que ter uma atitude. Igual quando você vai comer. Mesmo que esteja sozinho, você não vai pegar com a comida e vai comer assim. Tem uma atitude, é um gesto ritual no ato de comer. O mesmo tem que ser no ato de ler. Faz um, pô, tem que ser. O dia que eu for plenipotenciário, eu vou dizer. Pena fez edição de capa mole, você está entendendo? Pisoteamento pela multidão. Porque é algo assim que não pode. Tem que fazer livro de capa dura, bonito, encadernado. Quando você lê, você tem outra atitude. Mas é assim, deixa eu pedir para o público aqui. Alguém do público tem alguma pergunta? Também. Maria Aparecida tem mais um comentário. Enfim, a gente já entrar numa rota de fecho. Fiquem à vontade para perguntar, viu? Eu quis partilhar o gozo, gente. Gozo, quando eu encontrei Plutarco. Tá? Quis realmente partilhar isso. E aí que eu cheguei na professora Maria Aparecida, ali cumprimentei, ele cumprimento de novo, pela beleza do trabalho. O trabalho é belíssimo, tá? É um trabalho aí, assim, muito, muito bonito, isso gera frutos. Às vezes você pode não ver frutos que está gerando, mas eles estão sendo gerados, você pode gozar dessa certeza aí também, tá? E, enfim, então muita coisa boa vem por esses véus que você descortina. E não é que você trabalhou, você segue trabalhando. Não é questão que você já plantei, Não. agora já semeei, agora é o seguinte, já tá. Não, você continua semeando. Então, assim, é a cadeia da abundância. Então, meus parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Te deixo aqui mais que convidada para voltar à Casa da Crítica, sempre, enfim, explorar mais aí. Sempre que quiser, estarei disponível. É uma alegria para mim. Né? Eu quero, né? Ele está dizendo aqui, você disse que mal é diferente de desprezível. Isso, pode falar mais? Isso, exatamente. Por quê? Porque o mal, né, dentro da ideia do Plutarco, você tem aqui esse desprezível, né? É a ideia daquilo que você não dá valor, que você não dá valor. Então, se você tem 3 pessoas, né, e você uma má, né, vamos dar um exemplo assim, uma má, uma boa e uma desprezível, né, dentro da concepção, porque nós damos uma outra ideia para desprezível, né, para nós o desprezível também é o mal, né, mas para o grego, a ideia do desprezível é o bobo, o nécio, né, o estúpido, aquele que não tem nada a acrescentar. Então, se você tem uma pessoa boa, ela vai dar um conselho bom e você vai prestar atenção, porque você vai falar assim: "Poxa, é mesmo, se eu perdoá-lo, vai ser interessante e tal". O bobo vai falar assim: "Ah, não liga, isso não tem importância". Como não liga, isso não tem importância? Tudo tem importância, tudo tem, ação e reação, né. Tudo tem causa e efeito. E o ruim vai virar e falar assim: "Ah, então se vinga, enfia logo a faca nela", né. O que que acontece? Qual vai chamar mais a sua atenção, né? O qual vai te dar mais, apoio? Dentro da sua característica, você vai achar que ou o que deu um bom conselho, ou o que deu aliás, um conselho para o bem, digamos assim, e o outro que deu o conselho para o mal. Você fala: "Não, ele tem razão, eu tenho que me vingar mesmo, não posso deixar isso barato e vou tomar uma atitude", tal. O outro vai dizer: "Ah, então perdoa, né, mas ó, não chama mais, não faz mais nada", sabe, já dá uma então tá, vou perdoar, mas também não vou chamar nada. Agora o outro dizer que não tem importância, é ele simplesmente ignorar, né, e fazer com que você ignore a situação, os sentimentos envolvidos,
as causas e efeitos daquela situação, porque nenhuma situação não dá em nada, né. Só um tolo, só um bobo, um ser desprezível vai dizer isso, né, porque ele também despreza a realidade, né. Porque o bom e o mal, eles trabalham com a realidade, só que sob perspectiva diferente. Não sei se me deixei, né, ser Olha, clara ou se fui clara. eu queria acrescentar um ponto aí. Em linguagem psíquica, esse ser o bobo que despreza a realidade e ignorar o fato, em linguagem psíquica se chama, ele se dissocia. Aí. E quer se dissociar. Eu vejo a coisa e eu tento desver o que eu vi. Eu sinto, mas eu tento fingir que eu não senti o que eu sinto. E a dissociação está assim, eu tenho uma seletividade. Eu não vou registrar isso na minha consciência. Eu não vou pôr isso na minha memória. De tal maneira, vou tentar que isso não existisse. E esse é o pior, o cara se implode. Você está entendendo? Ele é um mentirosão para ele mesmo. Ele fica dissociado. O nome preciso na linguagem psíquica é dissociado. É, porque esse "não estou nem aí", né, que às vezes a gente fala, não é verdade. É covardão. É um É covardão. o é isso, não valida a existência, ele nega a existência do fato, ele não tem maturidade para adentrar ao fato, né, e analisá-lo na sua essência, com as coisas boas e ruins que toda análise nos leva. E e ter maturidade para escolher para que lado ele vai, porque às vezes a vingança é necessária, às vezes não, né. Porque não é também o próprio Aristóteles, né, na retórica, quando ele fala da vingança, né, ele vai dizer: existem vinganças que não valem a pena, mas existem outras que valem. Não é verdade, professor? E é a ira. Ele está trabalhando aí, saindo no ponto da ira. Da ira, né. Há, Exato. há vezes em que a ira tem que ser canalizada para vingar, tá? E às vezes a ira tem que ser canalizada, como aqui disse Flávio, ó, constrói o teu jardim. Mas em caso nenhum, nem Plutarco, nem Aristóteles vai falar, finge que não viu. Isso. Fingir que não viu, não. Você pode decidir vingar ou decidir não vingar, mas fingir que não viu. Não, eu vou estar de bobão, eu esqueci. Você tá. Não, 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 não. Hum. Isso aí é coisa para bocozinho. Você tá entendendo? É, e de tanto que você despreza essa existência, você não existe, porque você não coloca a sua opinião, você não tem uma vida dialética, porque a dialética é isso, né, é você conviver com o contrário e saber tirar né, o melhor dessa situação, né. Você já esbarrou nas questões que a Karina veio trazendo aqui, do dialético, do desprezível e etc. E eu costumo falar aqui, me permite dar só um Pode, Karina. a gente tem que fazer dialética do contraditório social com o amigo é com que a gente faz isso, o bajulador é um que faz isso fraudulentamente, mas a gente aprende esse processo com os amigos porque a gente faz essa dialética interna, que é a intralocução. Eu tenho que fazer a interlocução para fazer a intralocução bem feita. E, enfim, do contrário, você é bocozinho negando quem você é, porque nós somos um diálogo de consciência, certo? Então, que coisa bonita. É, eu acho, muito interessante, porque às vezes tudo isso também advém de um pensamento cristão, né, que nós temos, que trabalha muito com o bem e o mal, né, com, eh, opostos, né. E a gente tem de ver que a vingança, ela não é um mal nem é um bem, ela é um instrumento, né, que nós podemos usar ou não usar. E como instrumento, temos de saber usá-lo, porque senão quem não sabe, manejar uma espada pode se ferir com ela, ou ferir o alvo errado. Então é preciso ter conhecimento, Ou não, não ignorar o e, mal. ou não proteger a quem lhe cabia proteger. É, também. Egoísmo, inclusive, ó, se você não se capacita para proteger o que você deve proteger.
Mas você que é tradutora, versada no léxico, gostaria de trazer assim uma luz por um ponto. A palavra vingar. Vingar não é só ir lá retaliar. Muitas vezes vingar quer dizer também tal coisa vinga. Quer dizer tal coisa dá certo. Tá? Ah, não se faz tal coisa porque vinga. Quer dizer, sucede, dá certo, procede. Tá? E, enfim, onde a gente tem que ter essa sutileza de linguagem, mas assim, a vida pensada, a Fita está dizendo aí, um maniqueísmo basalzinho, a linha certinha entre o bem e o mal, isso é uma coisa infantil, né? Isso é uma coisa... Isso, porque ele está pensando, por exemplo, como eu lhe disse no início, nas pessoas que têm o poder. Então, se você não vinga, o Estado não dá o exemplo, porque quando a gente pede: "Ah, vai atrás, prende, pega e tal, e condena", é uma forma de vingar, né, e de dar o exemplo para que outros não façam a mesma coisa, né. Então aí também a vingança atua como um instrumento de autoridade para quem tem o poder, né. A que aí ela acaba se misturando um pouco com a noção de punição, de punição. Eu sigo muito, eu sou advogado de profissão, tá? Mas assim, como eu aprendo uma reflexão sobre os instrumentos jurídicos a partir dos antigos, e eu vou seguir a máxima socrática, que eu acho que tantas vezes aplicar uma pena é a maior bondade para o próprio ofensor. O ofensor que é punido depois que ele fez 20 vezes a mesma coisa, num certo sentido, já foi injustiçado. Porque ele tinha que ter sido punido na primeira. Porque a ele, a própria aplicação de uma punição, a própria questão de um retorno, meu, não me desrespeita, você fica aí. Mas eu estou te dando uma resposta que você não pode desrespeitar. Que no cabo fino, mas de uma vez, é para você mesmo. É para você mesmo, você tá entendendo? Porque você não vai poder ser feliz também fazendo mal. Você está entendendo? Então, assim, o Sócrates teria o não punir, nesse sentido, não aplicar uma pena, não advertir, tá? Não reparar, é uma injustiça para o próprio ofensor. Que vai achar, mas... Sabe qual que é o argumento mais frequente no meio jurídico sobre quando alguém é acusado? Ele se acha injustiçado, porque ele viu tantas pessoas fazer a mesma coisa ou coisa pior e não acontecer nada, que ele acha que ele está sendo injustiçado se aplica para ele a regra. Né? Ah, mas todo mundo já fez, agora por que eu? Sabe? Então, assim, você vai vendo a deformidade da consciência. Aqui chega quando o papo é torto. Né? O papo é torto, fica essas coisas. Mas olha como é que a gente pode unir os antigões com hoje. Eles falaram dos nossos problemas. Viver, como é que vive. Tá. É que é como o Aristóteles fala na Poética, né, ele diz que a história trata do particular, então é um fato exato, 7 de setembro, né, de 1822, então é um fato particular, então a história trata disso. A filosofia não, a filosofia, como a poesia, trata do universal. Se é universal, amar, odiar, invejar e outros é atemporal também. Minha cara, como é que agradece você? Conta para eu saber, porque, enfim, você conta. Não, você já me agradeceu com toda essa simpatia, com todo né, com palavras edificantes, já me agradeceu. E os presentes com essas manifestações carinhosas aqui, que eu estou lendo todas, né, da Hélia, Eliane, Karina, do Alessandro, Kate, Marcelo, né. Muito obrigada, deixa eu me ver mais, a Gisele, Almir, Priscila, Gustavo, Frankilene, Raul, né. Se me perdoem se esqueci, se deixei passar alguém, mas eu imagino que tenha lembrado de todos aqui, né. Eliane, não falei. Isso, né. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de todos. Então, eu quero vamos fechar a live aqui, e quero lembrar uma coisa. A verdadeira educação
é a educação do encontro. O Raul. Quando nós encontramos. Isto aqui foi um encontro. Nós encontramos uma alma hoje. Encontramos a alma da Maria Aparecida de Oliveira Silva, que, por sua vez, nos contou os encontros que ela teve com a alma de Plutarco. Tá? A coisa é de coisas sutis que estamos falando. Tá? Então, e são coisas ricas. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite.